Então, fica aí sugestão, pessoal. Se você tem uma dívida a seu favor e precisa cobrar, não vai de caminhão, não. Vai de boa. Pode ir de caminhão, só não joga o caminhão em cima do devedor, né? Lá em Amambai, na vila em que eu morava, havia um estabelecimento frequentado por pessoas que iriam ali, o chamado boteco, né? O bar ou o chamado boteco. Quando o boteco ainda tinha a concepção de boteco, né? Hoje há uma ideia de boteco, algo gourmet, né? Boteco gourmet não funciona. Aquele era aquele com as cadeiras e as mesas de lata, né, da escola, aquela amarela, né? Que você... As garrafas de pitu exibidas na prateleira. Exato, você sentava ali e contraía tétano, né, daquelas cadeiras. E lá era comum que o proprietário ele escrevesse no quadro e colocasse lá devedores do mês. E colocava o nome dos indivíduos ali, Zé Paraguai, o John Rambo, ia colocando o nome do pessoal que frequentava ali. John Rambo morava em Amambai? Morou um tempo. Tem outro John Rambo nos Estados Unidos, mas o de Amambai é o verdadeiro. Inspirou o filme. E ele inspirou. E ele colocava lá, tanto que ele trabalhava de servente, de pedreiro. E ele colocava ali os nomes. A pergunta é possível? Está dentro do direito do fornecedor expor o nome dos seus devedores ali no estabelecimento? Nem do fornecedor, no caso do direito do consumidor, e nem de um credor que não seja fornecedor expor esse constrangimento, né? A única maneira que o fornecedor, o credor pode constranger, expondo a público a característica que a pessoa é devedora, é levando a protesto ou inscrevendo nesses órgãos chamados de proteção ao crédito, o SPC, o Serasa. Então, eles servem para isso. Mas fora disso, daí já é esse constrangimento, a cobrança vexatória, que extrapola o exercício regular de um direito. Você pode cobrar uma dívida, mas dentro que você cobra essa dívida dentro vamos falar, razoabilidade. Razoabilidade, né? Retomando aqui uma lei para achar que a gente é igual o ministro do STF, fala razoabilidade para tudo. Um ponto interessante é que se refere à inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, no SPC ou no Serasa, ou seja lá qual for. E um ponto interessante é que o Superior Tribunal de Justiça, ele possui um entendimento de que quando a pessoa ela já possui cadastros, já possui inscrições do seu cadastro, ela não tem direito de indenização por um eventual cadastro indevido. Qual seria a situação? Que imagine lá que eu tivesse um cadastro, uma inscrição lá no SPC, ou que eu tivesse 5 inscrições de dívidas que eu contraí e não paguei. Uma sexta empresa vem e me inscreve de forma ilícita, sem cumprir as formalidades previstas lá no CDC, notificação, a oportunidade do pagamento voluntário do débito, e me inscreve. Nesse caso, eu seria considerado pelo STJ o chamado devedor contumaz. Por quê? Porque eu já tenho outras inscrições no meu cadastro, de modo que eu não teria direito a uma indenização por dano moral. Não houve dano moral, por quê? Porque eu já tinha outras inscrições. Isso não significa que aquele que inscreveu de forma ilícita não tenha que excluir essa cobrança indevida. Mas quando você já tem ali o seu cadastro maculado por outras inscrições, você não teria direito a uma eventual reparação por uma outra inscrição que fosse ilícita. Vejo que é interessante nisso aí, como eu comentei, essas formas de cobrança de dívidas extrajudiciais, elas têm essa necessidade de seguir todo o ordenamento jurídico. Como o Fernando acabou de comentar, inscrições anteriores não possibilitam o dano moral. Por quê? Porque existe toda uma forma... O direito ele trabalha toda uma maneira para que você possa exercer esse seu direito de poder cobrar uma dívida. O que é totalmente diferente, por exemplo, você contratar um carro de som e sair gritando, o cara não está pagando. Ou então fazer uma faixa e colocar bem na frente do cara, da casa da pessoa. Falta pagar não sei o quê. Ou fazer publicações também em Facebook dizendo, tá viajando lá pro quinto dos infernos, mas não está pagando a dívida. Volta, Rita, eu perdoo a facada. Então, esse tipo de situação, o direito ele acaba não regulamentando, então não tem toda essa proteção, por isso então essa necessidade. Outro ponto importante é que é permitida que a cobrança seja feita por terceiros, por outras empresas, por empresas que são especializadas em atividades
de cobrança, ou ainda empresas que acabam comprando aqueles débitos para a cobrança posterior. Mas é evidente que mesmo essa empresa, ela se submete às mesmas regras de razoabilidade do que o credor original, ela não pode utilizar nenhum outro meio. Como me recordo que lá em Amambaia havia uma pessoa que cobrava dívidas, o nome da empresa, o nome dele, né, não sei se ele tinha empresa, era o Chacal, né? Que ele utilizava alguns meios ali, talvez não tão lícitos para a cobrança. Ele tinha uma taxa de êxito bastante relevante, de 110%, até quem não devia pagava, né? Mas isso, claro que não, isso está fora do que pressupõe o nosso ordenamento jurídico.